a gente olha para a Guerra de Troia e se depara com um convite da literatura a uma reflexão sobre uma porção de valores exaltados ou narrados apenas dentro do relato épico, né? A obra de Homero se detém bastante na figura de Aquiles e de Heitor também. Aliás, parece que Heitor é mais vezes citado o nome dele do que o próprio Aquiles. Mas o grande soldado é Aquiles. E, no entanto, Aquiles tem postura que, quando a gente começa a investigar, a gente vê que ele é merecedor de várias críticas, né? É uma coisa assim incrível como as pessoas colocam reservas em relação à atuação de Aquiles. Mas por que isso? Ele não era o grande soldado, ele não foi o grande combatente aquele, foi. Mas Aquiles tem uma atitude, em vários aspectos, que era pautados pelas suas vaidades. Quando ele perde Briseide ou Briseis, né, há variações em relação ao nome, para Agamenon, ele fica tão enfurecido com aquilo, primeiro que Atena o contém, porque ele quase que mata Agamenon, né? Então ela o contém, diz para ele, insulte-o, mas não o mate. Atenas sabia que não havia, depois da morte de Palamedes, ninguém para substituir Agamenon, e a expedição toda iria por água abaixo, né? Se por algum acaso os gregos perdessem a sua liderança, né? Então ele fica tão enfurecido com aquilo que ele sai da guerra. Sai da guerra. Então tá tudo bem, vocês se virem. A falta de solidariedade dele nesse aspecto é maior do que o ato que possa ser configurado como heróico pela habilidade que ele apresentava no combate. Era muito maior. Foi uma coisa assim terrível. Não apenas ele saiu da guerra, atenção, ele pede à mãe, Tétis, que interceda junto a Zeus para que os aqueus sofressem danos, perdas terríveis com aquela decisão de Agamenon e com a saída dele da guerra. Quer dizer, um herói que está querendo que os colegas, os seus parceiros, os seus compatriotas morram, né? Então, por essas e outras razões, Aquiles pode ser questionado, né? Ele é, em grande parte, determinado pelas paixões humanas. É curioso até porque Briseide, filha de Brises, que é um sacerdote de uma população periférica a Troia, ela ou melhor, Brises é um sacerdote a Dioniso, né? Que é um deus que se opõe de uma certa forma à ideia apolínea, né, da preponderância da razão. Ao contrário, é o deus do vinho, da loucura, né, da emoção, em vários aspectos. Aquiles está envolvido, né, nessa circunstância, né, desse Deus que determina esses fatores. Ele só volta para a guerra quando o melhor amigo dele, Pátroclo, morre. Aí ele quer vingança. Quer dizer, Aquiles não é aquele guerreiro como é, por exemplo, Odisseu, o tempo inteiro determinado pela razão, pela racionalidade, pelo pensamento, pelo sortilégio. Não, Aquiles é a força bruta expressa, é o sentimento. Isso é um fator muito interessante, porque, de uma certa forma, é determinante da condução da guerra. E, curiosamente, a guerra ela só é, de fato, vencida pelos gregos no momento em que Aquiles sai de cena. E aí as armas de Aquiles são entregues, não a Ajax, que era o segundo maior guerreiro grego, ou Ajax, né? Não, é entregue a Odisseu. É o momento em que a guerra, então, assume
a sua dimensão de racionalidade, né? A força passa a estar subordinada a isso. E é assim que se vence a guerra. Foi necessário a saída de cena de Aquiles para que a guerra fosse, enfim, levada à frente, né? O verbete herói do vocabulário português e latino, editado em Coimbra no ano de 1728, redigido pelo padre teatino Rafael Blutot, afirma que deram os antigos esse título de herói a varões ilustres, ou no valor, ou no sangue, ou nas virtudes, ou em outras prerrogativas. Antônio de Moraes Silva, em 1789, escreveu em seu Dicionário da Língua Portuguesa que o herói era todo varão ilustre e grande cujas façanhas o fizeram digno de honra e memória. Esse autor é seguido de perto por Luís Maria da Silva Pinto em seu Dicionário da Língua Brasileira, editado em 1832, definindo-se o herói como varão digno de honra e memória por suas grandes proezas. Para Rafael Blutot, o nome de herói, aplicado a homem valoroso, talvez viesse do hebraico ir, que quer dizer valente. Segundo ainda esse filólogo, nas profecias de Daniel se dá esse epíteto aos anjos. E escreve ainda: os que fazem aos heróis defensores de Juno e habitadores do ar derivaram esse nome de Ira ou Hera, que no grego quer dizer Juno. Também se pode ler no dicionário mítico-etimológico de Junito Brandão sobre Hera, como a deusa esposa de Zeus e protetora da família, a mais sagrada e a primeira proteção do homem. Teria derivado de Hera a imagem do herói, como aquele que protege, que zela pela segurança alheia. Héracles, o herói típico da mitologia grega, cujo nome significa glória de Hera, realiza os 12 trabalhos como forma de expiação pelo crime que cometera contra a própria família, após ter sido enlouquecido temporariamente por sua madrasta. As tarefas impostas a ele seriam impossíveis para um ser humano comum, mas Héracles se desincumbe de todas elas. O caráter heróico de seus atos, todavia, não estava tanto na dificuldade do feito quanto na circunstância de livrar a população de ameaças que a afligia. O próprio Zeus concebera a ideia de gerar um herói com a bela princesa de Alcmena para livrar a população dos males que a perturbavam. Hércules mata o leão de Nemeia, irmão da hidra de Lerna, cujo hálito pestilento destruía homens, animais e plantações, bem como do cão monstruoso Cérbero, que guardava a porta do inferno, também por ele capturado. Outros seres que assolavam campos na Grécia Antiga, Héracles é levado a combater como o javali de Erimanto, o touro de Creta, que havia sido poupado por Minos do sacrifício a Poseidon, enfurecendo o deus dos mares, que enlouqueceu o animal, passando a devastar a região de Creta. E ainda os cavalos de Diomedes, o perverso rei da Trácia, que Héracles enfrenta e vence. Os animais desse monarca se alimentavam de carne humana de todo náufrago que viesse dar nas costas daquele reino, impulsionado pelas tempestades oceânicas. De outros feitos, esse herói se desincumbiria, a maioria dos quais sempre em benefício do coletivo. O mesmo se pode dizer de Perseu, que mata a Górgona Medusa, entidade mítica monstruosa responsável pela petrificação de quem ousasse encará-la nos olhos. 3 deuses ajudaram o herói nessa empreitada. Atena emprestando sua égide, em cujo reflexo ele poderia ver a Górgona sem se deixar sucumbir pelo feitiço de seu olhar. Hermes cedendo suas sandálias aladas, com as quais pôde se aproximar da mulher com cabelos de cobra, sem acordá-la de seu sono vigilante. E Hades, o deus da morte, de cujo capacete o herói se valeu, tornando-se invisível e permitindo-lhe, assim, transitar entre outras górgonas irmãs, sem por elas ser visto.
Também Teseu aparece no heroísmo clássico como que enfrenta e mata o Minotauro, monstro gerado por Pasífae, esposa do rei Minos, com o touro Creta, pelo qual ela se apaixonou como maldição de Poseidon. A vitória iria desincumbir a cidade de Atenas de remeter anualmente vários jovens a Creta, onde eles seriam sacrificados. O herói não apenas mata o monstro devorador de jovens atenienses, como consegue vencer ainda o maior de todos os desafios que assombra a existência humana, o labirinto, somente superado com o recurso do fio de Ariadne, metáfora dos vínculos que devemos manter com nossas origens para se enfrentarem os caminhos tortuosos da vida. E daí a gente vê que o herói não é apenas aquele personagem que executa tarefas difíceis, mas é alguém também que executa-as em benefício do coletivo. Por isso, Hércules, ou Heracles, o grande herói da mitologia clássica, o maior de todos, primeiro ele foi concebido por Zeus exatamente para livrar a humanidade de malefícios que a cometiam, né? Então, por isso ele procura Alcmena, né, uma princesa, para que ela desse à luz um filho dele, de Zeus, e que pudesse executar esses prodígios todos, né? E ele então mata o leão de Nemeia, mata a hidra de Lerna, captura o javali de Erimanto, né? O touro de Creta, os cavalos, as éguas, né? De Diomedes, né? Que era um rei perverso da Trácia, os cavalos devoravam carne humana, né? Assim também Perseu, que mata Medusa, que era uma entidade mítica que transformava os homens em pedras. Era impossível combater. Perseu consegue combatê-la com a ajuda dos deuses, né? Mas consegue. Teseu é a mesma coisa. Livra a população ateniense do sacrifício anual a que era obrigada, levando jovens atenienses para serem devorados pelo Minotauro. Então a figura do herói não é só o cara que executa grandes tarefas, mas que há um motivador de natureza moral que implica necessariamente numa atitude marcada pela renúncia. E a renúncia é uma coisa, talvez o que configure a base, a ideia mais essencial do heroísmo. E com isso, quando a gente começa a ver a capacidade das pessoas atuarem, de executarem feitos, que não é um benefício próprio, ao contrário, elas arriscam a vida para fazer isso, a gente chega à representação do herói até nos dias de hoje, através de equipes médicas, de hospitais, não é? De policiais que combatem o crime, de bombeiros que salvam pessoas, são heróis, né? Claro, aqueles que executam essas tarefas tão difíceis e com essa consciência do seu próprio papel, de que não é em benefício próprio deles, né? E a gente vê que na Guerra de Troia Aquiles não se enquadra exatamente nessa representação, porque ele, quando sai da guerra, ele fala: quero nem saber o que vai acontecer com os meus compatriotas, com as pessoas que estão lutando ao meu lado. Quero mais é que os aqueus percam bastante para todo mundo me valorizar. Essa é a atitude dele, né? Agora, quem está por trás disso e que o atende nos menores detalhes é Tétis, que é a representação do amor materno. Ela faz tudo por ele. Ela quer que o filho viva, ela não quer que o filho morra. Ela luta contra o destino, porque havia uma predição segundo a qual Aquiles morreria na Guerra de Troia. Então ela faz de tudo, ela esconde o filho na corte de Licomedes, fantasiado de mulher, né? Ela atende o filho quando ele sai da guerra, ela atende nos seus menores caprichos, né? Essa é a representação da figura de Tétis, que de uma certa forma incorpora, dentro da perspectiva da época, a imagem da mãe, que ama de forma incondicional o seu filho. Uma outra representação que aparece é a de Príamo, pai de Heitor, né? Heitor é o grande herói.
E Heitor, o tempo, até o momento da sua morte, que ele sabe que se aproxima, ele não capitula diante do temor que ele tem, que ele vai enfrentar Aquiles e sabe que não vai vencer. Né? Por quê? Porque ele precisa dar o exemplo dele de luta, ele vai ficar do lado de fora. Né? Até a imagem do que é a figura heróica no momento em que ele combate e ele pede a Aquiles que a guerra seja naquele momento limpa, honrada, né? Que o corpo não seja vilipendiado, e Aquiles não o atende. Aquiles é uma figura determinada o tempo todo pela fúria. Rafael Blutot cita vários outros autores e circunstâncias para tentar uma definição para esse complexo conceito herdado dos gregos pelo mundo ocidental, sem deixar de mencionar a concepção do herói como semideus. Para esse interessante erudito da era barroca, parece sempre haver alguma vinculação dos heróis com os deuses, razão por que ele apontaria as palavras de Platão, para quem os heróis foram gerados do amor dos deuses às mulheres ou do amor dos homens às deusas, derivando esse nome herói de Eros, que significa amor.